Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, estou aqui. Acho que talvez esse vídeo seja um dos vídeos mais importantes que eu vou gravar. E possivelmente ser um dos últimos. O que eu vou falar? Vou falar coisas muito importantes e que talvez você nunca tenha ouvido e nunca mais vai ouvir da boca de alguém. Primeiramente, quero dizer que eu tenho feito pouco vídeo e não tenho feito tudo que deveria fazer por fatos, né? Coisas que estão acontecendo. E porque às vezes a pessoa pensa, né? Ou fala, ou comenta, ou se pergunta, né? O porquê que eu não faço as coisas e tal. Gente, eu ultimamente, de uns meses para cá, eu venho sido muito atacado demais. E faz, eu acho que um mês mais ou menos que eu venho tendo muitas dores, venho tendo muitos problemas, eu acho que mais que isso, né? Aí alguém diz, mas por que o senhor não vai no médico, né? Não vai no hospital? Por que o senhor não dá um jeito? Não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, né? As pessoas, elas são muito inocentes, né? Isso é bom, até certo ponto, né? Analise comigo, gente. Analise comigo. Eu não sei porquê, gente. Não, realmente, eu fico devendo para vocês. Peço perdão aí, que a minha roupa é bem simples, né? Mas são as roupas que eu tenho, né? Eu fiquei aí aproximadamente, já vai para uns 6, 7 anos que eu tô doente, não saio quase. E durante esse período de doença eu não comprei roupa, não tive a oportunidade de comprar roupa mais, né? Então minhas roupas são todas velhas. Todas têm no mínimo uns 8 anos, né? Então, peço perdão para vocês, né? Mas eu não tenho, né? Até tenho outras roupas lá, mas como eu não uso quase, estão lá, né? Guardadas. E é mais as roupas que eu uso no dia a dia. Então peço perdão para vocês por não ter uma coisa melhor para apresentar para vocês. Mas o que eu estava falando? Eu venho sendo muito atacado no mundo espiritual e agora mesmo eu me acordei, né? Me acordei com um ataque muito forte, muito forte mesmo. E eu tive que levantar e correr para oração, né? Para os pés de Jesus, né? E aí voltei a dormir depois. Já aviso a vocês que isso aqui, irmãos e amigos, porque alguém vai dizer, ele disse que não tinha nenhum local para ele fazer vídeos. Esse local é um local bom. Sim, esse local é um local bom, um local mais ou menos, né? Só que faz muito tempo que eu venho arrumando aqui. Isso aqui é o local que meu filho usa para estudar, né? Porque eu sei o quanto é difícil, né? A pessoa estudar e se esforçar, e etc, etc. E eu venho arrumando isso aqui, só que como eu tenho problema de saúde, então é bem devagar, né? E esse aqui é um piano, né? Um piano de verdade, não é uma paisagem, ó. É um piano de verdade, né? Que ele comprou.
né? Ele é muito organizado, ao contrário de mim, né? Ele é muito organizado, ele se organizou e conseguiu comprar esse piano. Eu dei uma pequena ajuda, muito pouco posso ajudar ele, mas ele é bem organizado. Então eu arrumei isso aqui, né? Fiz essa pecinha aqui para ele ter um lugar, até porque ele precisa, é necessário, né? Porque no início ele estudava 10 horas por dia, sentado numa cadeira aqui, estudando, né? Então, complicado. E eu estou aqui gravando hoje, uma que é madrugada, né? E outra que ele não está em casa. Porque se ele estivesse em casa, eu não ia poder estar gravando aqui, porque ele ia estar dormindo ali. Ele dorme aqui também, aqui perto, aqui do lado. Então, não ia poder estar gravando o vídeo aqui, né? Então, por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui, só estou explicando. Mas então, gente, eu venho sendo muito atacado. Aí as pessoas dizem, ai, esse pastor, ele fala coisas que não existem, que... Por isso que eu já disse no início do vídeo, você vai ouvir coisas aqui que você nunca ouviu. Porque talvez nesta terra não exista pessoas, pode até que exista alguém, né, que enfrente o que eu enfrento. Não exista pessoas que já teve a experiência que eu tive, entende? Então a pessoa, ela é muito inocente, ela diz, o Senhor proverá, porque Deus é forte, porque Deus é poderoso, porque... Só que não é bem assim, gente, não é bem assim. Veja bem, Daniel começou a orar e ele ficou, se não me engano, 21 dias orando. Na mesma hora que Daniel orou, Deus ouviu a oração de Daniel. Porém, Deus enviou a resposta, mas o anjo que veio trazer a resposta não pôde chegar até Daniel. Por quê? Porque chegou num determinado território, existia lá uma legião de demônio territorial e prenderam Daniel. Entende? Eu acredito, né? Não vou dizer para vocês, não vou elogiar ninguém que eu estudei, que eu entendo, que isso, que aquilo, não. O que eu sei é o que eu vejo espiritualmente, mais ou menos, entende? Porque a gente é que nem cego tateando, é mais ou menos que nem cego tateando no mundo espiritual. Então o que eu vejo é o que eu vejo espiritualmente. E muitas das vezes nem sei explicar o que estou vendo. Então, o anjo ficou preso lá. Para o anjo chegar até Daniel, houve uma guerra. Houve uma guerra celestial. Houve uma guerra no céu. Né? Então não é bem assim, gente. E é por isso, esta é a causa de muita gente perecer. Porque sai fazendo tudo que dá na cabeça e não entende que o inimigo da alma dela, tudo que ele quer é a legalidade para poder agir na vida da pessoa. Entende? Então, eu venho tendo muita luta. Muita. Quando eu falo muita, é muita mesmo. Né? Muita. Em todos os sentidos. Porque o inimigo da alma de vocês, não sei o porquê. Às vezes eu fico pensando, por que eu, uma pessoa insignificante, qual é o motivo de eu ser atacado tanto assim? Por exemplo, eu acordei passando mal e eu vi espiritualmente uma mesa redonda, sei lá, um círculo, e pessoas ali fazendo um trabalho de magia para me atingir. Né? É o que eu vejo, gente. É o que eu vejo. Entende? Eu não estou aqui tentando convencer ninguém, mas é o que eu vejo. Foi o que eu vi, é o que eu vejo. Fico até pensando, qual é o porquê? Eu sou uma pessoa insignificante, meus vídeos têm
meia dúzia de visualizações, perto de outros, né? É 100, é 80, é 90, às vezes chega a 200, às vezes chega... Alguns mais antigos tem um pouco mais, né? Mas eu me sinto insignificante. Ou porque eu não sei que é feito isso. Não sei explicar, né? Não sei explicar. Mas a realidade é essa, entende? O diabo, ele busca legalidades para entrar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios. E ele entra. Então você não pode ser inocente e achar que Deus tem todo o domínio, tem todo o controle, que nada acontece sem que Deus queira. Nada acontece sem que Deus permita. Mas olhe, eu só vou dizer uma coisinha, olhe para a história de Jó. De alguma forma, de alguma maneira que não é explicada ali naquela história, o diabo teve legalidade para tocar na vida de Jó. E olha, analise bem o que aconteceu com essa legalidade de Jó, do diabo na vida de Jó. Perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu propriedades, perdeu tudo. Tudo. Então, por isso que a pessoa precisa entender o porquê que muitas das vezes ela está passando por tudo que ela está passando. Entende? A pessoa precisa entender. Por exemplo, eu tive uma experiência em 2014, né? Que essas experiências aí que contam aí na internet, ali, experiência quase morte, né? Eu tive uma experiência. Essa experiência não veio por acaso, porque eu orei muitos anos, eu tinha muita curiosidade de saber como é que é o mundo espiritual. Como é que é? Eu estou aqui, nessa sala, como é que é? Estou sozinho? Tem alguém comigo? Tem algum ser aqui? Eu tinha essa curiosidade e eu orava e dizia, Senhor, eu quero. Eu acho que tinha épocas que eu orava diariamente pedindo isso. Eu queria saber como é que era o mundo espiritual aqui. Olhar, queria que Deus abrisse os meus olhos e eu visse se tem algum demônio, se tem algum anjo, se tem... Eu queria ver, entende? Mas eu pensava que eu ia dormir um dia, né? Ou Deus ia me arrebatar. E eu ia ver aquilo ali, né? Em sonho, em visão, sei. Só que não foi assim. Eu adoeci, né? Tive uma parada cardiorrespiratória, fui parar na UTI, e aí eu tive a experiência. Eu vi tudo, eu via tudo à minha volta. Eu via tudo, né? Via tudo. E eu vi que dentro do hospital onde eu estava existia, né? Porque vocês sabem que dentro de um hospital existe uma administração, né? Tem os médicos, tem os enfermeiros, tem as pessoas que compõem, né, como é que a gente diz, a diretoria ali do hospital, a parte administrativa, né? E eu vi com os meus olhos, que paralelamente no mundo espiritual existia dentro daquele hospital ali. E eu acredito, eu não vou dizer que eu vi outros hospitais, porque eu não vi. Eu vi ali a administração ali dentro daquele hospital, mas eu acredito que isso é em cada hospital, em cada casa, em cada igreja, paralelamente à administração do local, exista uma administração do inferno dentro daquilo ali.
eu vou dizer, por isso que eu disse, o que eu vou dizer aqui são coisas que você nunca ouviu, talvez da boca de ninguém. E talvez nunca vai ouvir. Porque a mim foi dado essa experiência. Eu vi isso. E isso é uma coisa que eu tenho convicção que não é uma como é que é? Ele está, como é que dizem? Ele está variando, está tendo alucinações e tal, por causa dos remédios, teve alucinações, né? Eu sei que não é, porque quando eu acordei do coma, eu fiz perguntas para minha esposa. Ela, no momento, ela nem entendeu o porquê das perguntas. Mas eu fiz perguntas. Por exemplo, quando eu acordei, veio uma médica, que eu acredito que aquela médica era uma pessoa muito influente naquele hospital. Eu acredito que ela era a diretora da UTI, alguma coisa assim. Porque chamaram ela e ela veio. E ela, eu estava recém acordando, né? Complicado o negócio. E ela então me chamou, seu Silvio, onde é que o senhor está? Como eu estava numa outra esfera, né? Que eu não sei explicar, gente. Não sei explicar, não tem explicação. Eu respondi para ela, eu tô na Terra. E aí ela fez algumas perguntas ali e virou as costas e foi lá falar com a minha família e disse, olha, realmente, porque eles tinham dito para toda a minha família que se eu escapasse, né, que era muito difícil eu escapar, se eu escapasse, eu teria sequelas, né? Teria que reaprender a comer, reaprender a falar, e acordar com muitas sequelas, né? Porque eu tive choque séptico, baixa sensorial, infecção generalizada, falência múltipla de órgãos, tudo que você pensa, tudo que possa acontecer com uma pessoa, o pior que possa acontecer com uma pessoa aconteceu comigo. Então, ela foi lá então falar com a minha família e dizer, olha, realmente ele está acordando, a gente não pode ainda dar nenhuma posição, porque eu inchei, né? Inchei muito, fiquei inchado, né? Fiquei inchado, muito inchado. E ela disse então que não podia garantir nada, mas que eu estava acordando. Só que ela disse, olha, vocês já se preparem, porque ele está em confusão mental. Quer dizer, ele não está bem da cabeça, né? Porque ela me perguntou onde é que eu estava, e eu disse que estava na Terra, né? Então, ela achou, não, ele realmente está louco. Não está batendo bem na cabeça. Só que eu tinha andado por lugares que nem sei, né? Tinha andado por lugares que nem sei dizer, nem sei explicar. Então, né? Então, eu respondi, agora eu estou na Terra. Né? Que para mim eu tinha andado por muitos lugares, não sei, em outra esfera, ou realmente viajei lá para cima, ou não sei. Realmente não sei explicar. Não sei explicar, não tem como explicar. Então, gente, eu fiz perguntas para minha esposa. Perguntas. Eu perguntei, quem teve aqui? O fulano teve aqui? Sim, teve. Como é que tu sabe? O Beltrano teve aqui? Sim, como é que tu sabe? Fui perguntando. Né? Fui perguntando. A minha médica, que era responsável pelo meu caso, né? Eu sabia. Inclusive aconteceu coisas, né? Aconteceu coisas
se alguém é enfermeiro, né, e está assistindo o meu vídeo, você precisa ter cautela, né? Porque no meu caso, e eu acredito que possa acontecer mais casos, a pessoa está em coma, mas ela está vendo tudo, né? Inclusive, né, por exemplo, né, teve uma situação, duas enfermeiras estavam dando banho em mim, e quando chegou ali na parte do órgão, né, do pênis, né, lá estavam lavando meu pênis, e elas brincaram, fizeram uma brincadeira. Eu poderia, quando acordei, dali um tempo, né, claro, que eu fiquei digerindo, lembrando tudo que tinha acontecido, tudo que eu tinha passado. Eu lembrei desse caso, dessa situação. Então eu poderia muito bem ter dito o nome delas, poderia ter dito quando, né? Isso poderia ter deixado muita vergonha para elas, né? Muita vergonha. Então, não brinque com a pessoa que está em coma, porque é só o corpo dela que está em coma, né? A alma e o espírito dela não, né? Não, eles podem estar vendo de alguma maneira, não sei dizer como é que é, mas eu só sei dizer que eu via, ouvia, e muita coisa ficou na minha mente, nas minhas lembranças, né? Muita coisa. Não ficou tudo porque foram mais ou menos eu acho que uma semana, uns 7 dias mais ou menos que eu fiquei nessas aí, e eu vi muita coisa, mas muita coisa foi me mostrada. É como se eu tivesse ficado uns 7 anos vendo coisas, né? Porque é muito diferente do outro lado da vida, é muito diferente, né? É muito diferente. Por exemplo, tem esses vídeos que o pessoal faz na internet aí, os caça-fantasmas, né, que dizem, né? Uns tipo assim, coisa sobrenatural, tal, né? E eles vão em lugares com aqueles maquinários, com aqueles aparelhos, né? E conversam com pessoas, entre aspas, mortas, né? E o aparelho realmente se comunica com o outro lado, né? Porém, eu acredito, não estou afirmando nada aqui, mas eu acredito que os seres humanos que morrem, eles não falam. Não falam. Porque do outro lado não existe necessidade de se falar, de ter uma voz, entende? E o ser humano não existe poderes, não tem poderes do outro lado. Aqui nós temos poderes relacionados ao nosso mundo. E a algumas pessoas é dado autoridade, né? Autoridade. Há uma autoridade, uma autorização para a pessoa usar o poder ou de Deus, né? Ou uma força maligna, sei lá, né? Não sei muito bem explicar isso, porque não tenho, nunca estudei sobre isso aí, então não vou aqui falar o que eu não sei. Mas então, gente, talvez fique meio gozado até só um pouquinho, gente, porque eu tô me gravando aqui com a câmera de trás do celular, então eu não tenho como saber se está gravando ou não. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se está gravando. Tá gravando. Às vezes ela começa a gravar de novo, né? Ela para ali, né, e começa a gravar de novo, ela mesma por conta, mas às vezes não. Então, gente, não sejam inocentes. Não sejam inocentes. Porque não é bem assim. Ah, mas como é que a Bíblia diz que Deus é todo poderoso
e tem domínio sobre tudo? Claro que tem. Claro que tem. Mas pense comigo. São bilhões e bilhões de pessoas, tá? São, sei lá, bilhões e bilhões de demônios, bilhões e bilhões de anjos, né? Por exemplo, quando eu estava lá tendo essa experiência, a UTI fervia, né? Eu já não sabia mais quem era vivo, quem era morto, já não sabia mais quem era médico, quem era anjo, entende? Eu só sabia diferenciar os demônios. Eles eram diferentes, eram aterrorizantes e eram horríveis. Eram como seres humanos, mas algo que tem neles, assim, sabe? É que era aterrorizante. Era um ser normal, mas ele, a presença, era terrível, era horrível, era nojenta, era apavorante, simplesmente apavorante, né? Tanto é que quando eu via a minha família chegando, eu fazia um esforço danado para falar, para pedir para eles saírem dali, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Não me veio na cabeça assim, eu orei a Deus, agora eu estou vendo aqui como é que é o mundo espiritual. Não, nada disso. Eu comecei a ter a experiência e fiquei aterrorizado, né? E quando eu via os demônios agindo, trabalhando normalmente, como se fosse uma administração, né? Hoje eu tenho a compreensão, porque eu fico resmoendo, fico analisando por tudo que eu passei, tudo que eu vi, entende? E tiro as minhas conclusões, né? Tiro as minhas conclusões, que ali tinha uma administração paralela, muito bem organizada, e que trabalhava constantemente para levar pessoas antes da hora, né? Antes da hora. Então veja bem, há uma guerra pela sua alma, há uma guerra pela sua vida, diariamente, constantemente, dia após dia, minuto após minuto, hora após hora. E as pessoas brincam. É por isso que a Bíblia diz que poucos serão aqueles que vão salvar sua alma. Poucos. Porque a pessoa brinca. Ela não tem noção do que acontece no mundo espiritual, acha que o mundo espiritual é uma coisa inventada, uma coisa... Mas, gente, a maioria das pessoas que morrem antes da hora é porque brincaram com as coisas. O inimigo da nossa alma, ele busca a legalização, a legalidade para agir na sua vida. Veja bem, analise comigo. Jó era, como a Bíblia diz, o pó da balança. Era insignificante. Era um pontinho lá no meio do universo, lá na Terra, no planeta chamado Terra, um pontinho lá. Uma coisinha assim, insignificante, porque a Bíblia diz que nós somos como um grão de areia do mar, da beira do mar. Olha, pegue um punhadinho bem pequenininho de areia da beira do mar e tente contar. É impossível. De tão pequenininho que é. E aí o diabo enquistou com aquele pontinho pequenininho, tinha um universo para ele se importar. Mas não, ele chamou a atenção Jó. Jó, que estava quieto lá, era fiel a Deus, estava com a vida toda arrumadinha, era fiel a Deus, não tinha o porquê. Você analisar toda a história que conta ali do livro de Jó, você vai ficar pensando, puxa, mas o porquê disso? É inexplicável. Mas não sei como. O diabo conseguiu legalidade para entrar na vida de Jó e botar de ponta cabeça. Destruir a vida de Jó. Só não destruiu Jó, porque Deus disse, olha, haverá limite.
Na vida dele tu não pode tocar. Entende? Compreende? Compreende o porquê que muitos pastores renomados hoje estão com a vida chafurdada? Vou citar aqui um que até poucos dias era o cara, que é esse cara aqui do Balneário Camboriú, né? O pai dele faleceu, né? Provavelmente era autoridade espiritual na vida dele, faleceu, acabou a vida do cara. Por quê? Porque ele brincava com Deus, ele brincava de ser pastor, brincava de ser crente, brincava de crer em Deus. A vida do cara se espatifou em questão de, nem sei se passou de ano. Entende? Então eu estou explicando aqui para você, né? Eu estava lá tentando dormir e o Espírito me inquietava para mim fazer isso. E depois, não faz na hora, agora é madrugada, nem sei que hora é agora. Não faz na hora, a pessoa vai fazer outra coisa, ainda mais eu que tenho um batalhão de luta todo dia, né? Um caminhão de luta todo dia. Então, gente, esse é o porquê das coisas acontecerem e a pessoa não saber o porquê. Porque existe aí dentro da sua casa. Não é para assustar você. Não, não é. É para abrir os seus olhos. Existe aí dentro da sua família uma organização paralela a ela, que se interessa demais, até... Olha, vou dizer uma coisa aqui, que me veio agora. Se interessa mais do que você próprio. O interesse do inferno é tão grande que é maior do que o seu interesse. Pela sua vida, pela sua alma, pela sua família, pela sua casa. É maior. Deixa eu ver, a gente está gravando aí, tá? Só um pouquinho, perdão, tá? Uma hora dessas eu resolvo esse problema aí Daqui a pouco, de repente, vai dar um corte aí, gente. Agora eu vou ter que cuidar, porque se dá o corte, eu tenho que ver ali para ver se ela ligou de novo, senão eu vou ficar falando aqui à toa. Então, há uma organização, uma administração paralela dentro, por menor que seja a família, por mais pobre, não interessa, porque o que interessa para o inimigo da sua alma é a sua alma. O que interessa para o inimigo da nossa alma é atingir a Deus através de nós. Entendeu? Vou ter que cuidar mesmo aqui, gente, porque agora eu sei que com 30 e poucos minutos ele desliga. Então, paralelamente, né, porque geralmente dentro da família tem a pessoa que é a pessoa que mais, né, tem voz ativa, aí tem a outra que também tem a voz ativa, mas não é tanto quanto aquela, e sempre, sem querer, a gente tem essa organização, né? A gente tem essa organização. Porém, o inferno não é assim, o inferno é como uma organização, uma empresa mesmo, muito bem estruturada, muito bem organizada, e são insistentes, muito insistentes, entende? Eles não sossegam, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, eles estão ali, sabe? Todo dia, toda hora, esperando você dar uma brecha na sua vida para eles poderem agir. E é mais ou menos o que a história conta lá, a história de Jó. E tem outras parábolas de Jesus também que trazem
uma explicação muito... Vou ter que ficar aqui, gente, cuidando agora para ver se ligou de novo, né? Ainda não desligou, tá em 35 minutos e não desligou. Precisava de uma câmera mesmo, mas isso é caríssimo, né? Eu não tenho nem a possibilidade, a mínima possibilidade de comprar uma câmera, né? Uma câmera que gravasse, né? Sem problema. Até tem uma câmerazinha pequenininha que eu comprei ali, mas me decepcionei porque a imagem dela é muito ruim, né? E o celular, ele grava, pelo menos o meu aqui, né? Não tem nenhum que grave direto, né? Então, infelizmente, gente, infelizmente, essa é uma dura realidade. Uma dura realidade, porque eu vi até muitas pessoas ficaram bravas, né? Porque eu não soube me explicar na época, não soube me explicar. Né? Hoje eu já consigo ver melhor um pouco. Já fiquei várias e várias noites pensando, repensando, moendo, remoendo em tudo que eu vi. E muitas pessoas que na época eu estava pastoreando ainda, quando eu contei, elas não aceitaram que dentro da casa delas ia ter demônios. Mas gente. Aonde tem espaço, o demônio anda. A própria Bíblia diz que o diabo veio e aí Deus perguntou para ele onde é que ele andava e ele disse a rodear a terra e passear por ela. Né? E há uma palavra também que Jesus falou que o demônio, quando é repreendido, quando é expulso de uma casa, de uma vida, né? Ou de uma casa, ou de uma vida, ele anda por aí. Vou ter que cuidar, gente, até ver aqui, porque senão... Meu Deus, já está em 37 minutos e não desligou ainda. E ele anda, então, né? Como Jesus disse lá, por aí, não encontrando nenhum lugar para ficar, ele volta e vê o lugar que ele foi expulso, né? Tá limpinho, adornado, mas não tem ninguém, né? Esse é o problema das pessoas, né? Elas se enchem, elas ficam vivendo a vida delas, uma vida vazia, que nem eu agora mesmo, tô um tempão na cama, né? Aí fico ali vendo uma coisa, vendo outra, na internet e tal, não vejo nada assim que vai me prejudicar, mas às vezes a pessoa vê coisas que vai prejudicar ela, né? Por exemplo, uma pessoa que assiste a Globo, meu Deus, ela não sabe que está assistindo o próprio que está ligando lá, porque a organização Globo, né, espiritualmente falando, ela é um instrumento do próprio diabo, diretamente do próprio diabo, para destruir as vidas familiares, para destruir a fé, entende? Para levar a pessoa ao precipício, ao abismo espiritual. E a pessoa fica assistindo uma porcaria dessas, ela própria vai lá e liga, ela abre a porta da casa dela. Né? Por exemplo, uma coisa que eu vou dizer aqui, que talvez não vá agradar a todos, é que ninguém vai poder reclamar depois. Eu venho avisando aqui o que vai acontecer. Tem pessoas que acham que não, que Deus tem controle de tudo. Amém. Tomara que eu esteja errado. Mas uma coisa eu vou dizer aqui, mais hoje ou mais amanhã vai acontecer. Já em alguns países já aconteceu. E vai acontecer aqui também. Porque a Bíblia diz que vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa, ninguém vai poder reclamar. Reclamar vão. Mas injustamente. Porque a pessoa, ela mesma, entende? Ela mesma é quem vai escolher, ela mesma é quem vai trazer o governo do inferno para o país dela. Porque Venezuela, Argentina, esses países aí e até os Estados Unidos agora, que já está
Já é o anticristo que está governando lá. Já é o anticristo que está governando ali na Venezuela abertamente, mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Elas acham que é um problema político, que é um problema... Estão ali envolvidas. Quem ajudou esse camarada a estar lá na Venezuela, no poder? Se não foram os pastores, a igreja, porque pastor se vende por meia dúzia de reais. O que Judas Iscariotes fez para Jesus se repete até hoje. Por meia dúzia de moedas, quer dizer, por dinheiro, pastores vendem igrejas inteirinhas. Milhares e milhares de pessoas são vendidas diariamente. 40 minutos, gente, e ainda tá gravando? Meu Deus, tô até encucado com isso, né? É um milagre. Primeira vez que tá acontecendo isso. Geralmente eu tenho que ir lá e emendar os pedaços depois. Então, gente, é muito complicado, sabe? É muito complicado. As pessoas não vão poder reclamar. Ai, Deus, por quê? Por que o nove dedo tá aqui, né? Mas tem alguém que vai votar no nove dedo. Se ninguém votasse no nove dedo, eles não iam poder fraudar lá. Não iam poder fraudar. Por que eles vão poder fraudar? Porque tem gente que vai votar no nove dedo, inclusive muito crente. Muito crente. Não sabe que o cara é... E declaradamente, olha que Deus, olha o que Deus faz. As pessoas não vão poder reclamar, gente. O cara estava na cadeia. Havia provas tão robustas que ele foi condenado em todas as instâncias. E o Supremo não tirou ele da cadeia porque inocentou ele porque as provas eram uma fraude. Não! As provas não foram contestadas. Eles acharam um meio lá. Que eu não sou. Não sou advogado, não sei. Não sei. Eles acharam um meio de soltar o cara. Entende? Eles acharam um meio de soltar o cara. Eu não entendo. Mas soltaram. O cara era um ladrão. Entende? O cara faz coisas absurdas. Ele diz que vai perseguir a igreja. O cara tá aí para todo mundo ver. E tem gente que vai votar no cara. E eu tô me antecipando aqui para dizer que se o cara assumir lá, que não é por voto, entende? Porque o mais difícil já fizeram, tirar o cara da cadeia. Pode escrever que o momento que ele assumir, que ele tomar posse na presidência, pastores que hoje aí estão atrás do Bolsonaro, vão dizer, ele ganhou agora, a Bíblia diz que é para nós orar pelas autoridades, vamos respeitá-lo, e vão começar a correr atrás do cara. Vão babar o ovo. Pode escrever o que eu estou dizendo. Então, igrejas inteiras são vendidas diariamente em todos os países. Porque há negociata, gente. Não seja inocente. Você acha que o Malafaia já não teve, sei lá, quantas reuniões com o Lula? Só estou dando aqui um exemplo. Você acha que Edir Macedo já não conversou não sei quantas vezes com o Lula? Já conversaram agora. Agora. Não seja inocente. Essa gente aí estão acostumadas a fazer tratados. Estão acostumados. São só atores. Então não se iluda. Não se iluda. Porque eles só querem realmente
as moedas de prata. São traidores do reino dos céus. Perdão aí, gente, eu estou olhando aqui porque é o único jeito, né? Se eu tivesse botado um espelho ali, não me fraguei disso, né? Eu ia conseguir ver. Próxima vez eu ponho um espelho lá atrás, consigo monitorar, ver se está me gravando ou não. Então, gente, não se iluda. Não se iluda. Ninguém vai poder reclamar. Claro, as pessoas que abriram a mente e votaram no Bolsonaro, mas infelizmente, né, vamos pagar, né, pelo erro dos outros. Infelizmente. Você acha que eu já não orei a Deus, Senhor, me tira daqui, porque não é justo. Não é justo, Senhor. Não é justo eu passar olha o que eu já passei, olha o que eu já sofri, né? E eu temo o teu nome, a tua palavra, entende? Não é justo. Mas estou aqui. Estou aqui, você acha que eu não queria ir antes de tudo isso aí acontecer? Mas não fui. Entende? Então essa é a realidade, gente. Não seja inocente. Paralelamente no mundo espiritual, há uma administração paralela dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do hospital. Até em tudo, gente, até na política, em todos, por exemplo, por que acontece coisas inexplicáveis no meio policial? Porque lá, paralelamente, dentro da administração, né, humana, paralelamente, numa outra esfera, que tem acesso a essa nossa esfera aqui, terrestre. Porque é junto, é aqui, gente. É só num outro... Como é que eu vou explicar, meu Deus? É complicado, falta palavras, né? Não sei como explicar. Mas é como se junto aqui, né? Digamos, tem a sala do diretor do hospital e tem a sala do diretor, do demônio diretor do hospital. Entendeu? Tem a sala do diretor do corpo dos médicos e tem a sala do diretor demônio dos médicos, entre aspas, demônio que vão agir. Porque tudo tem. Por que dá erro médico? Inexplicável. Por quê? Se algum médico estiver me assistindo, a partir de agora, saiba que quando você vai operar alguém, tem demônios ali. E se você não pedir, porque o reino do céu é assim, ó, demônio vai lá e se enfia. E se oferece, e interfere, entendeu? Mas o reino do céu não. O reino do céu você tem que pedir. Você tem que clamar. Você tem que implorar para que Deus envie os seus anjos para interferir, para te ajudar, porque o reino do céu não é o reino do céu. Entende? Eu não sei explicar aqui, mas eu sei que existe a diferença. O inferno não precisa você chamar, porque ele já está lá para interferir na sua vida mesmo, já está lá para fuçar a sua vida, já não precisa chamar. Já está lá. E tem muita gente que chama o inferno. Tem muita gente que espragueja os filhos, tem muita gente que, porque dá um tropeção no chão, diz que praga, que isso, que sempre, entendeu? Sempre eu estou me ferrando, sempre eu vou me ferrar, entendeu? Então ela chama. Mas sem a pessoa chamar, o inferno já vem. O inferno já tenta atingir a vida da pessoa. Então, se você, por exemplo, é um médico, cirurgião, a partir de agora, quando você for operar alguém, fale com Deus e diga: Deus, envia os teus anjos. Envia os teus anjos
para que eu não cometa erros. Não deixa, Senhor, não permita que eu cometa erros, porque a pessoa, às vezes ela comete erros que depois eu acredito que exista médico que depois fica se condenando o resto da vida. Porque cometeu aquele erro. Porque eu via. Ninguém me contou. Não estou inventando uma história aqui, porque como é que eu vou inventar uma história assim? Eu via as enfermeiras ali, aquele monte de saco lá pendurado, entrando no meu corpo, aquele monte de saco de líquido lá entrando no meu corpo, e era ali, sei lá, 5, 6, 7 sacos daqueles ali. Um monte de agulha enfiada, e aí tinha Tzinho para lá, Tzinho para cá, que entrava 2, 3 num buraco só, né? Aí tinha outro buraco aqui no outro pescoço, que entrava mais 3, e assim ia. E aí eu me lembro que eu vi as enfermeiras chegarem ali, para aplicarem ali, né? Tocarem, né? Aquelas medicações, e elas olhavam, e lá liam lá liam lá naquelas pranchetas, né? E viam, olhavam, e tinha umas que ficavam, parece que maniadas, não conseguiam fazer. E os demônios ali, tentando fazê-las errarem. Entende? Eu me lembro assim que eu acho, tenho quase certeza, que tinha dias que lá a administração do inferno fazia demônios, criava uma situação lá na vida da pessoa, do enfermeiro, da enfermeira que estava escalado ali para aquela data, né? No meu caso, e eu acredito que isso no caso de todos, né? Todos, é normal isso acontecer. Então ia um demônio lá na casa da pessoa, ou sei lá na vida da pessoa, e fazia alguma coisa dar errado lá, para a pessoa não vir. Porque daí, eu não sei como que eles faziam ali, porque daí vinha uma outra pessoa que era mais suscetível, que era mais fácil de fazer errar, porque eles queriam que eu morresse ali. E eu olhava, né, olhava assim, e via Jesus. Via lá um ser, um homem, que estava olhando para mim e para todos, e eu olhava para ele, e sem palavras eu dizia, e aí, agora? E ele sem palavras dizia, fica tranquilo que eu estou no controle, naquela situação ali, que certamente não era para mim morrer. Agora, na situação, eu não sei como é que é, gente, na situação de quem, porque eu também via nos pés da minha cama, eu era o último, né? Eu ficava no último, assim, tinha uma parede, depois da minha cama tinha uma parede, mas eu via que para lá era cheio de camas, muitas camas, e eu via. Tinha aquelas reuniões de médico, que se juntavam ali, geralmente nos pés da cama, e ficavam discutindo, né? O que ia fazer, o que não ia fazer, se ia desligar, se não desligar, entendeu? A aparelhagem ali para a pessoa morrer. E também existiam as reuniões no âmbito espiritual. Eu vi isso. Isso não é uma coisa que eu estou inventando. Não existe o porquê de eu inventar isso. Isso aconteceu em 2014. Hoje é a primeira vez que eu estou falando com mais detalhes do que eu vi. Mais detalhes que eu vi. Entende? Então, estou falando isso para que você entenda que você é senhor da sua vida. E só depende de você para a sua vida mudar. Você fala 1000 vezes com uma outra pessoa e talvez não fale 10 vezes com Deus. Você fica, de repente, horas e horas assistindo
coisas na internet ou na televisão, mas não gasta meia hora de oração por dia. Você não fala nem meia hora com Deus. Como é que você quer que Deus interfira na sua vida se você não tem comunhão com Ele? Como é? Você olha tudo que aparece, filmes, novela, jornal, você acorda de manhã, toma café e senta na frente da televisão ou na frente do computador e ele vai. Nós somos assim. Nós, seres humanos, somos assim. Deixa eu ver aqui, gente. Até tinha me esquecido. Gente, está em 55 minutos e acho eu que está gravando. Um milagre, porque nunca aconteceu isso aí. Então, gente, essa é a realidade das coisas. A gente quer que Deus interfira na vida da gente, mas a gente só quer o bem bom. Só quer o bem bom. Sim ou não? Que nem o cara lá. O cara de pau lá, né? E é por isso que eu digo que a coisa está se encaminhando por um ponto que tomara Deus, que Deus dê mais um tempo. Tomara Deus que Deus dê mais um tempo, que aconteça um milagre, entende? Como eu torço que aconteça um milagre, que a gente fique mais 4 anos aí com esse governo ainda. Vocês viram tanto que baixou a gasolina? Meu Deus. As pessoas, mas baixou um pouquinho mais, gente. Eu colocava R$50 e era vapt-vupt. Olha, agora eu coloquei R$50, eu fui, fiz umas quantas coisas que eu tinha que fazer. Rendeu uma barbaridade a mais. Agora imagina isso no mês, no ano, né? E se o povo não for para as ruas, daqui a pouco eles vão anular isso aí através do Supremo. Pode escrever o que eu estou dizendo. Pode ser que eles deixem passar as eleições, né? Mas eu não sei não. Então, gente, tá tudo pronto, tá tudo organizado para o anticristo entrar. Ele já entrou em diversos países, já é o anticristo. Já é o anticristo. E vou dizer uma coisa aqui agora, mas não é para você ficar bravo comigo. Não é para você ficar bravo. Eu não estou aqui, como é que eu vou dizer assim, enfrentando os crentes, acusando os crentes, difamando os crentes. Não, eu estou aqui falando uma realidade. Infelizmente, em 95 ou 99% das igrejas, das religiões, o anticristo domina, administra, e o Deus que as pessoas acham que estão adorando, o Deus verdadeiro, é o Deus que foi expulso lá do céu. Infelizmente, gente. Porque os homens se corromperam e já era. Não se iluda. Não se iluda. Como eu gostaria de estar falando o contrário aqui. Como eu gostaria. Como eu gostaria trazendo, irmãos, está vendo o que Deus está fazendo? Está vendo como as igrejas estão despertando? Está vendo como almas estão se salvando? Mas na realidade, as igrejas só incharam. As igrejas não salvaram nenhuma alma. Só incharam. Só trouxeram doentes para dentro da igreja.
As igrejas estão abarrotadas de doentes espirituais. Pessoas que viviam na prostituição lá fora e só vieram para dentro da igreja para fazer o mesmo dentro da igreja. Pessoas que eram adúlteras lá fora e vieram para dentro da igreja para serem adúlteras dentro da igreja. Pessoas que eram ladrões, bandidos lá fora e vieram para dentro da igreja para ser dentro da igreja. A igreja não salvou ninguém, a igreja adoeceu e inchou, está inchada, cheia de inchaços, que na hora do pega para capar, vamos ver quem vai permanecer, quem vai prevalecer. E não está muito longe disso acontecer. Não está, não. Vai ver se lá na China você vê catedral com 1 milhão de pessoas dentro. Que é o que dizem, né? Que já aconteceu em lugares com 1 milhão de pessoas dentro. Vai ver se você vê lá. Vai ver se você vai lá na Coreia do Norte, deve ter crentes lá também. Mas tudo na surdina. Para ser crente da Coreia do Norte, tem que ser 007. Ninguém pode saber. Entendeu? E é o que vai acontecer em todos os países daqui para frente. Que bom que eu esteja enganado. Que tenhamos mais 4 anos ainda de liberdade, que possamos escolher o que vamos fazer. Mas, infelizmente, eu, pelo menos, não tenho muita esperança. Porque vejo que aquilo que está escrito na palavra está para se cumprir. Quero agradecer as pessoas que têm me ajudado. Realmente, se as pessoas não tivessem me ajudado, acho que eu não estaria aqui, porque já teria que ter ido para o hospital. Graças a uma pessoa que, em especial, tem me auxiliado muito, né? Uma pessoa que Deus levantou, essa pessoa. A pessoa certamente vai ter um galardão muito grande, porque ela reconheceu um profeta. E assim como a viúva cozinhou primeiro para o profeta. Essa pessoa tem cozinhado primeiro para o profeta. Porque é muito lamentável, muito triste, mas que Jesus falou que o profeta na sua própria terra não tem honra. Ele próprio, né? Ele próprio. Um dia chegaram seus irmãos e disseram: não é tu que quer aparecer? Vai lá na festa do casamento, lá, te mostra, te exibe. Né? E ele próprio provou disso. Seus irmãos, né? Então, gente, eu sei que Deus me levantou. Eu sei. Mas também sei o preço que já paguei. Porque as pessoas, a primeira coisa que elas dizem, por exemplo, a família da gente, que conhece a gente,
que convive com a gente, porque Deus não está usando um anjo, Deus não está usando um arcanjo, Deus não está usando um ser de outro planeta, Ele está usando um homem. Eu sou um homem. Eu tenho um gênio forte, eu tenho muitos defeitos. E aí a primeira coisa que a pessoa diz, eu não acredito que Deus fale com alguém assim, com alguém assado, com alguém sapecado. Mas essa pessoa, que se ela assistir esse vídeo, ela vai saber, reconheceu um profeta de Deus. Eu profetizo na vida dela que Deus, antes de levá-la em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu lhe suplico, eu lhe imploro, antes de levar essa pessoa, o Senhor dê muita felicidade, muita paz, muita alegria, que o Senhor satisfaça o desejo do coração dessa pessoa, que tudo que ela quer, tudo que ela deseja, tudo que ela mais... que o Senhor a surpreenda, que o Senhor faça ela ver coisas boas, coisas afáveis, coisas que a faça chorar de alegria. Ajuda essa pessoa, Pai. E outras pessoas também, Senhor, que têm reconhecido em mim um servo Teu. Que o Senhor as proteja, que o Senhor as ilumine, em nome de Jesus, Pai. Cada pessoa. Eu recebi colaborações de algumas pessoas que elas nem enviaram o comprovante porque elas fizeram anonimamente. Deus abençoe. Deus recompense sua vida. Eu abençoo esse comércio em nome de Jesus, que haja prosperidade sem medida. Em nome de Jesus, que bênçãos sejam derramadas sobre esse comércio, sobre essa vida, sobre essa pessoa, Pai, que tem me ajudado, que tem enviado, Senhor, uma oferta de amor para a minha vida, para o meu ministério. Abençoe essa pessoa, Pai. Alargue as fronteiras. Abra ruas onde não tem, Pai, para ela passar. Em nome de Jesus. Faz o impossível acontecer na vida dela. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Seja próspero. Em nome de Jesus. Então, meu muito obrigado. As pessoas que têm orado por mim. Deus abençoe. Deus recompense todos vocês. Peço perdão. Porque às vezes eu sei, reconheço que não sei me pronunciar muito bem. E às vezes por causa do nervosismo, por causa da pressão espiritual, psicológica, problemas em casa, problemas na família, problemas cotidianos, né? A gente às vezes fica sob pressão e não sabe se expressar muito bem, né? Peço perdão. Se magoei, se ofendi, peço perdão, me perdoa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, em seguida posto um vídeo, se assim for da vontade de Deus. Tchau, tchau, até mais. Me ajude, compartilhe. Fale sobre meus vídeos para os seus conhecidos, se você não se envergonhar. Tá bom? Se envergonhar, tem nenhum problema, eu entendo. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz a todos.